Oi, gente, eu sou Cida Vanderplas e quero convidar você para assistir o nosso programa essa semana que tá assim, ó, muito maravilhoso. A gente tem um convidado, o Marcos, que está aqui, que vive aqui nos Estados Unidos, mas ele tem uma história incrível, gente, de superação. Vai contar a história dele, vai falar, vamos conversar juntos, vamos falar sobre o livro que ele escreveu, sobre, né, a luta que ele teve contra o câncer. Então eu convido você a vir com a gente para a próxima semana, que o nosso programa tá maravilhoso. Então, como eu falei para vocês, o Vida em Movimento está começando agora e aqui está o nosso convidado, Marco Costa, ele que tem uma história incrível de superação para compartilhar com a gente nessa semana. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Cida. Mas é muito bom estar aqui com vocês e poder passar a história da minha vida para vocês. É isso que a gente quer saber hoje. Então, Marcos, conta para nós essa história, né? Ele que é escritor, que lançou um livro incrível que está pelo Amazon, não é? Amazon. O nome do livro é The First Wave, né, em inglês, e A Primeira Onda em português. A Primeira Onda. Isso é a vida, gente. A nossa vida é cheia de ondas, não é? É verdade. E umas vêm mais baixinha, outras vêm mais alta. Mais turbulenta. E a gente tem que saber como surfar nelas, não é? Isso. E nossa história de hoje é isso. Marcos, conta pra gente, então, qual foi a ideia de escrever esse livro, tá? E também, conta pra gente um pouco quem é o Marcos. Sim. O Marcos, então, eu nasci em 3 de abril, né, de 68, mas já tô velho. Não fala isso, sou a mesma idade. Eu também sou de 68. Eu saudável em Brasília, nasci em Brasília, mas como todas as outras, brincava e tinha toda aquela infância, né? E quando chegou aos 9 anos eu comecei a sentir uma dor muito forte na perna direita, no fêmur. E aí a gente foi ao médico, minha mãe, meu pai. Essa foi a primeira onda? Essa foi a primeira onda. Quantos anos você tinha, Marcos? Essa eu tinha 9 anos. 9 anos. Então, e aí comecei a sentir essas dores e aí levou no médico, um falava que era osteomielite, outro falava que era a fraqueza nos ossos, anemia, então várias coisas, né? Mas ninguém descobriu. E teve um médico que falou assim, não, vamos fazer uma biópsia e vamos mandar o resultado para o Instituto do Câncer para saber, né, o que acontece naquela época, em 77, a gente não tinha muita história, não tinha muita história de câncer, né? Então era meio complicado. E aí a mal da história foi que foi para o Instituto do Câncer, né? Eles fizeram uma raspagem, esse tumor ele é um tumor chamado Ewing sarcoma, que ele dá no osso, né? Todo tipo de osso. E antigamente ele só dava em criança, mas agora ele já expandiu, já dá em adulto, infelizmente, né? E aí agora qualquer pessoa pode contrair esse câncer, né? E ninguém sabe a história, porque não é uma coisa, eu nunca tive ninguém na família, o histórico de câncer, e ninguém sabe, né? Ninguém sabe como é que foi contraído isso. E na época você fez quimioterapia? Sim, você eu fiz esse tratamento? Fiz. Aí, na época, quer dizer, quando eu fiz a cirurgia, a primeira notícia ruim, né, quando o médico deu o diagnóstico, era um câncer, ele já falou pro meu pai e pra minha mãe, falou assim, ó, se fosse vocês eu dava tudo para ele, porque eu acho que não sei se ele vai viver no máximo de 3 a 6 meses de vida para ele, porque não tem recurso, né? Marcos, é incrível, né? Eu também sou sobrevivente de câncer, né? A gente segue, né, na luta ou algo assim, mas quando a gente recebe um diagnóstico desse, eu sempre fico pensando, a gente pensa na vida, né? A gente tem muitos problemas, né? Todo dia, quanta coisa para resolver e tudo. Mas quando se trata da tua saúde, você recebe um diagnóstico desse, aí você fala assim, não, eu não tinha problema nenhum, não é? Verdade. Porque é incrível, só a pessoa que sabe, né, que vive essa cena, como que a vida da gente muda, não é? Embora, claro, você era uma criança na época, talvez você nem estava sabendo qual era a gravidade do seu diagnóstico. Verdade. Na verdade, o que aconteceu, né? Meu pai já era meio... ele não gostava muito de médico, né, aquela coisa, né? E já minha mãe, eles ficaram muito assustados, né, com a notícia, né? O médico falou isso.
Imagina falar isso para o pai e para a mãe, né, que seu filho de 9 anos vai ter 3 meses ou 6 meses de vida, né? Então, dá tudo para ele. Eles falaram, acho que foi bem enfático, né? Falou, não, dá tudo para ele que... E aí você fez aqui no Rio, aí eu tenho uma madrinha minha que morava no Rio, e ela falou assim, não, isso não vai ficar assim, não vai ficar assim. Ela era minha segunda mãe, na verdade. E minha tia, não, vamos trazer ele para cá, vamos fazer, e vamos, aqui tem os melhores médicos do que aqui já tem lugar que tem tratamento de câncer e tudo, e minha tia me levou para o Rio, né? E aí foi outra guerra, porque eu já tinha meus irmãos também. Então minha mãe e meu pai ficaram muito divididos, né? Que minha mãe ia comigo para o Rio, aí ficou um tempo, aí ela voltava para casa dos meus irmãos e tal. E aí eu fiquei morando com a minha tia no Rio, era meu tio e minha prima, né? E Marcos, na sua cabeça, de uma criança de 9 anos, o que você pensava naquele momento? Na verdade, assim, foi uma interrupção, né? Eu tive um pouquinho de infância, até os 9 anos, mas depois interrompeu, né? Porque aí eu consegui viver a minha vida era hospital e casa. E quanto tempo demorou isso? Isso foi bastante tempo, né? Eu fiz um tratamento aí de mais ou menos uns 3, 4 anos. Eu voltei no médico depois de já, graças a Deus, curado, só fazendo revisão, né? Sim. Depois da quimioterapia e radioterapia, né? Eu tinha um cabelo loiro grande, até eu era bonito. Continua bonito, Marcos. Mas agora eu raspo. Meu cabelo ele cresce todo, mas ele é muito ralinho, fino, aí eu prefiro raspar. É um novo estilo, Marcos. Um novo estilo. Né? Então, e aí, eu voltei no médico que fez a operação, que falou que eu só tinha 3 meses de vida. A gente marcou uma consulta, eu e minha mãe, e fomos lá. E aí ele chegou e falou, qual é o seu problema e tal. Eu falei, nem te reconheceu, não me reconheceu. Cabeleira. Não, ele reconheceu, já estava grande, né? E aí ele, qual é o problema? Eu falei assim, não, eu só vim aqui fazer um agradecimento pela cirurgia que você fez, que foi uma cirurgia boa. Por ter salvado a minha vida. E outra, por você ter falado para minha mãe, que eu acho que uma coisa que vocês não deviam fazer como médico é falar que a pessoa só tem 3, 6 meses de vida, que eu acho que vocês tinham que, pelo juramento que vocês fizeram, vocês tinham que fazer de tudo para salvar. A gente que tem passado por isso, né, os médicos, eles têm uma ética, né, eles têm que realmente seguir. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo esse protocolo e realmente, né, não é fácil, viu, você dar uma notícia assim, né, para as pessoas, mas faz parte. O que eu falei para você hoje, você vai no livro, né, tem isso, a minha ideia é fazer uma organização, uma non-profit aqui nos Estados Unidos, e justamente isso, porque o que você falou, eu vivi isso desde criança e falava isso. Lá no Brasil, eu cheguei a dar palestra em alguns hospitais para as famílias e para pacientes, né? E falando da superação, que a superação não é você esperar alguém, porque eu vou te fazer... O que é a superação? Vou até te falar uma coisa assim que é engraçado, mas é bom todo mundo ouvir isso, né? Quando você escuta na própria família, você fala assim, fulano está com câncer. Qual é o seu primeiro sentimento? Eu acho que as pessoas ficam com dó da gente. Para aí. Não é isso? É isso aí. É essa palavra que eu queria que vocês falassem. E essa palavra... E o que acontece? Esse sentimento é um sentimento negativo. Ele é um sentimento negativo, porque todo mundo fica, poxa, um câncer coitado, e tal, né? Coitado. Então, todas as coisas negativas você puxa, né? E o que eu quero fazer é que aqui dessa non-profit é mostrar que o câncer não depende só do paciente, não depende só do médico. O câncer depende mais de você. De o que você luta pela sua vida, do que você faz. Então, a minha non-profit aqui, ela quer mostrar para o paciente de câncer, ei, você não está sozinho no mundo, você pode ser
de repente um atleta, você pode ser um músico, você pode ser um cantor, você pode ser um artista. Você vai ter que descobrir uma coisa na sua vida e você tirar o foco da doença e focar em uma outra coisa que você nunca viu. A mente, né, é tudo, né? Você criar algo dentro de você e acreditar que aquilo te faz levantar da cama e caminhar e comer fazer todo e fazer. dia. E aí isso é uma das operações, porque infelizmente eu tive que passar por uma coisa engraçado que muita gente fala assim, pô, eu toco violão, eu toco guitarra, eu fiz teatro, eu fiz lá no Rio, né? E eu fiz judô, fiz kung fu, fiz surfo, então assim, são várias coisas até eu achar uma coisa que eu falei assim, meu foco é isso aqui. Então achei no surf, inclusive por causa da onda aí, eu fiz uma analogia à onda porque a dificuldade que você tem da vida comparado com a onda é quase a mesma coisa, né? Que às vezes você acha fácil, você olha e fala, não, aquilo ali é fácil. Mas você, na hora que você vai começar a fazer, você vê que é uma coisa muito difícil. A ideia foi essa, de escrever um pouquinho da minha vida. Não é um resumo todo, porque assim, é muita coisa, né? 56 anos, é 57, isso? 57, eu fiz agora 3 de abril. É muita coisa, muita experiência. É. Mas Marcos, olha, eu quero agradecer, tá, pela oportunidade de te conhecer um Obrigado. pouco mais, né? Que eu conhecia você, mas não sabia a sua história. Isso que é bonito, sabe? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma, né, a vida que passou, a experiência. E compartilhando a sua história, você pode ajudar outras pessoas, Sim. né? Eu acho que isso é o propósito da vida. Nós estamos aqui para ajudar, não é? E às vezes fica difícil as pessoas entenderem isso. Muito obrigada mais uma vez, tá? O programa está aqui aberto, a hora que você quiser. Seja muito bem-vindo para compartilhar a sua experiência. E agora o que está vivendo aí, surfando, esquiando, fazendo tudo. de tudo um pouco, porque isso é a vida. E obrigado por sua audiência, obrigado por vocês terem estado aí, né, aprendendo um pouco sobre o Marcos, sobre a vida. E aonde é que você esteja, se coloque em primeiro lugar, se cuida, se ame, sabe? Se ame em primeiro mesmo. Dá aquele abraço em você e vamos pra frente, que a vida é linda, cheia de experiências e cheia de ondas. É isso, Marcos. Tchau, até a próxima semana.